matemática de hoje, também nós vamos ter duas atividades, a do livro EMAI e da apostila Aprender Sempre. No livro EMAI, o volume 2, vão ser as páginas 40, 41 e 42. Essas páginas vão trabalhar os números pares e ímpares. Então, para antecipar, eu vou fazer uma explicação aqui de como a gente sabe, como a gente pode descobrir se os números são pares ou ímpares. Par ou ímpar, ou ímpar-par. Quantas vezes em suas brincadeiras você fez esta pergunta? Mas você conhece os números pares ou ímpares? Então, para a gente saber se o número par ou ímpar, quando vocês brincam, vocês fazem impopar e depois vocês contam. Impopar, impopar, impopar. Não é assim que vocês contam? Tem um jeito mais fácil do que ficar contando impopar, impopar, impopar. É só a gente guardar os números. Então, os números pares são o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. E os números ímpares são o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, vamos supor que a gente está brincando de impopar. Impopar. Aí o colega colocou 4 e eu coloquei 3. Em vez de eu contar impopar, impopar, eu somo 4 mais 3, 4, 5, 6, 7. 7 é ímpar, então deu ímpar. E não preciso fazer a contagem impopar, impopar, impopar. Mas aí tem um problema. E se o número for maior? Na brincadeira impopar, não tem como ser maior, né? Porque dificilmente vai dar um número não tem como dar um número maior do que 10, né? Mas se eu tô numa situação e eu quero saber se o número 15 é ímpar ou é par? Aí, como é que tem uma regrinha? Como é que eu faço? Então, olha só, números pares e ímpares. Vou lhe dar mais uma dica, que tal? Como saber se as dezenas, centenas e milhares são pares ou ímpares? É fácil, é só olhar a casa da unidade do número. Então, você olha o final do número, tá vendo que tá pintado de azul? Aqui, ó, no número 12, a gente olha o 2. 234, a gente olha o 4. 1026, a gente olha o 6. Se os números, o último número for do grupo dos pares, o número é par. Se o último número for do grupo dos ímpares, que nem, 25, 147, 2649, terminou 579, né? Então, é do grupo, é ímpar. Então, por exemplo, o 15, o último número, a unidade é 5. 5 é ímpar, então 15 é ímpar. Então, coloquei aqui, números pares. São todos os números terminados em 0, 2, 4, 6, 8. E os números ímpares são todos os números terminados em 1, 3, 5, 7, 9. E agora, com essas informações, olhando essa explicação, nós vamos fazer a atividade do livro, que vai trabalhar um pouquinho dessa questão do par ou ímpar. Também em algumas situações a gente usa o seguinte, para lembrar, par. O que é par? Par de sapato, par de luva, par de meia. É quando a gente tem dois, consegue formar uma dupla, né? 2. Então, se eu consigo formar uma dupla, é par. Se eu não consigo formar uma dupla, fica alguém ou algo para fora, é ímpar. Também a gente usa esse raciocínio para o par e o ímpar. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui. Peraí, lá na atividade. Pra gente fazer o par ou ímpar. A atividade do par ou ímpar. Espera um minutinho. Tô voltando. Aqui. Ai, cadê? Aqui, ó. Voltei. Voltamos. Então, vamos lá. A escola da professora Marli vai fazer um passeio cultural com todas as turmas no mês de novembro. Ela está ajudando na organização dos alunos de modo que eles fiquem em duplas. Como ela não sabe o número de alunos que participarão do passeio, ela organizou o seguinte quadro: número de alunos por sala, número de duplas e se sobra alguém para fora. Então, o primeiro ano A, ele tem 21 alunos. Número de duplas, ela conseguiu formar 10 duplas, sobrou um para fora. Por quê? Porque o número 21, ele termina em 1, 1 é ímpar. Então, com certeza, ímpar vai ter que sobrar alguém para fora.
O primeiro B, 26, ela conseguiu formar 13 duplas e não sobrou ninguém para fora. Por que não sobrou ninguém para fora? Porque o 26 termina com 6 e o 6 é par. Então, vai dar certinho os números de pares. O 28, ela conseguiu formar 14 duplas e não sobrou ninguém para fora. Por que não sobrou ninguém para fora? Porque 28 termina com 8, 8 é par. O segundo B tem 24 alunos, ela conseguiu formar 12 duplas e não sobrou ninguém para fora. Por quê? Porque o 24 termina em 4, 4 é par. Terceiro A, 31, ela conseguiu formar 15 duplas, sobrou um aluno para fora, porque o 31 é ímpar, então um ficaria de fora. O 29, ela conseguiu formar 14 duplas e não sobrou ninguém para fora. Aqui essa informação tá errada, tá bom? Porque o 29, depois eu até esqueci de corrigir aqui embaixo. O 29, ele termina em 9. 9 é ímpar, então vai sobrar um aluno para fora. Agora vocês vão ter que continuar o raciocínio da professora. No quarto A tem 27 alunos, então vocês vão pegar aí o lápis do estojo de vocês, ou quem tiver palitinho em casa, e vão separar de 2 em 2, formando as duplas. Vocês vão descobrir quantas duplas ela vai conseguir formar com 27 e se vai sobrar alguém para fora. Vocês já podem antecipar se vai sobrar ou não, vendo se o número é par ou ímpar. Ele termina em 7, 7 é ímpar, então vai sobrar, vai ficar alguém de fora. Aí vocês vão fazer isso com o quarto B, com o quinto A e com o quinto B. Depois vocês vão responder a pergunta A e B. Em qual turmas não há sobra para a formação de duplas? Em qual turmas sobra a sobra de alunos para a formação de dupla? Aí vocês vão marcar o nome das duplas aí. Na próxima página, a professora Marli explicou que os números que, ao serem divididos por 2, não deixam restos e são chamados de pares. E os que deixam restos são os ímpares. Responda, 29 é um número par ou ímpar? O número 32 é par ou ímpar? Então, vocês vão ver aí. A escola precisa contratar alguns ônibus para o passeio cultural. A professora Marli precisa somar o total de alunos que vão ao passeio, para dividi-los no ônibus. Já havia somado a quantidade de alunos dos primeiros, segundos e terceiros anos. Ficou faltando somar a quantidade de alunos dos quartos e quintos anos. Então, ela pediu ajuda a alguns alunos. Observe o quadro abaixo e responda as questões. Ricardo e Márcia somaram os 2 quartos anos. Então, 27 mais 30. Aí, olha como ele fez a soma. Ele pegou o número 27, desmontou, decompôs 20 mais 7 e manteve o 30. Depois, ele somou 20 mais 30, descobriu que dava 50, deixou o 7 para trás. Somou o 7, 50 mais 7, 57. Luiz e Mateus somaram os 2 quintos anos, 32 mais 31. Eles desmontaram, decomporam o número 32, que ficou 30 mais 2. E desmontaram o número 31, 30 mais 1. Aí eles somaram dezena com dezena, unidade com unidade. 30 mais 30, que deu 60, 2 mais 1, que deu 3. E depois somaram 60 mais 3, 63. Assim, a professora Marli obteve, no primeiro ano, tem 47 alunos. Segundo ano, 52 alunos. Terceiro ano, 60 alunos. Quarto ano, 57 alunos. Quinto ano, 63 alunos. Total, 279 alunos. Aí vocês vão responder. A. Quais turmas têm mais alunos, os primeiros ou os quintos anos? B. Quais turmas têm menos alunos, os segundos ou os quartos anos? E C. Discuta na dupla, né? Aí no caso em casa, como a professora Marli chegou ao total de alunos que vão ao passeio cultural.